concluímos o nosso primeiro ano da jornada de leitura conjunta sobre o Dom Quixote, 50% dessa obra lida, 63 capítulos, vários personagens encantadores e o nosso protagonista maravilhoso aí, trazendo um pouco mais de esperança e alegria para o nosso ano de 2020. Estamos no último vídeo de 2020, para fechar com chave de ouro, vamos falar do nosso engenhoso hidalgo Don Quixote de la Mancha. Vou ensinar neste mês de dezembro um pouco de pausa, um pouco de respiro, de conversas ali deitado na sua caminha, quase voltando muitas vezes, parecendo ali com quesada, para preparar o nosso espírito, os nossos pulmões, o nosso fôlego, para todas as aventuras da segunda parte que nós vamos ter aqui no ano que vem. Eu já quero começar aqui com uma frase do Thomas Mann, que nós vimos na resenha desse mês, né, na primeira segunda-feira de dezembro, no qual ele diz que a segunda parte do Quixote não é muito assim a alma do Quixote, o poder que essa obra tem, tanto no poder literário, quanto no poder social, quanto no poderio de crítica e teoria da literatura, só é possível e só é intensificado porque existe a segunda parte dessa obra. É bem verdade que alguns dos episódios mais famosos, eles são conhecidos e estão ali inseridos na primeira parte, e mais famosos por exaltar a liberdade, a loucura do Quixote, por ser tão marcante nessa contradição que ele é com o mundo no qual ele está inserido. Mas falando literariamente, não podemos desassociar a primeira da segunda parte. Essa obra só tem o poder, o impacto literário que ela tem porque Cervantes se permitiu escrever a segunda parte. E por falar em segunda parte, nós vamos começar a ter um pouquinho de protagonismo de voz para um personagem que vai se destacar muito no ano que vem, que é o Sansão Carrasco. Nós já ouvimos no mês passado e aqui ele vai começar a aparecer mais, a praticar mais ações, né? Não ficar só na fala. Ele é um dos grandes influências para o desfecho do livro, né? E é muito legal a gente começar a prestar atenção nele agora. Esses posicionamentos, os trejeitos, uma coisinha ou outra assim que ele vai soltando, para nós termos a noção do que ele vai representar para a mente do nosso Quixote. Não esquecer que o Sansão Carrasco ele é um bacharel. Então, enquanto nós temos ali o Quixote meio louquinho, nós temos o bacharel, que seria a personificação da razão. Ele aparece com o padre, né, como uma duplinha imbatível. E uma duplinha imbatível dessas duas grandes instituições que você tinha naquele período. Você tinha a igreja e você tinha o iluminismo, né, o racionalismo ali crescendo cada vez mais na Europa. Então você tem essas duas representações dessas duas instituições, dessas forças que estão ali combatendo o Quixote e que vão, né, levar ao desfecho da obra mais na frente. E esses passinhos que o Carrasco vai dar agora são importantes para isso. Tanto para que se inicie essa jornada nova agora, quanto o impacto, a inserção dessa outra versão do Quixote que foi lançada, aí a versão fake, vem por ele. Então ele vai ter aí um protagonismo, um destaque importante para o desenvolvimento da segunda parte. É interessante também os detalhes que o narrador vai nos apresentar, né? Que é um árabe. Vai começar um dos capítulos dessa parte, não sei quantos de vocês perceberam, como bendito seja Allah. Quase simultaneamente, quando ele diz isso, ele está descrevendo ali a cena da primeira aventura, eles indo embora. Quixote estava ali feliz, animado, agradecendo a Deus, e os árabes também agradecem, porque é um ganho que você tem com o Quixote, essa quebra, esse novo mundo. Os equinozinhos cansados ali, tristões, porque eles sabem que eles vão apanhar, que vai começar tudo de novo. Talvez simbolizando esse processo de mudança, essa transição que o mundo estava correndo, que muitas vezes iriam causar muito entusiasmo para uns e perdas e questões tristes para outros que fazem parte desse período de transição. E para nos lembrar que o Quixote não é essa obra tão bela, tão alegre, tão resplandecente. Na verdade, o livro é extremamente melancólico, né? A melancolia do barroco está presente em toda a obra, seja pelas frustrações, pelas quebras das ilusões do Quixote, pelo próprio fato de criar uma ilusão, porque em si já é um fato medonho, melancólico, triste, essa tentativa de criar
um mundo sublime, superior, ilusão ao inferno em que se vive. O Quixote, ele toma esses relinchos, né, dos dois equinos, que seria visto como um mau agouro, como um presságio maravilhoso de que a viagem será incrível, será maravilhosa. Eles estão caminhando para o desfecho, no último capítulo que nós lemos esse mês. É uma cena extremamente noturna, um pouco cadavérica, sórdida, de certo modo, que vai trazer muita decepção, muita frustração. Todo o caminho do livro. Por mais que aparentemente a primeira parte tenha terminado bem, porque o Quixote está vivo, está em casa, mas a gente vê que dois pontos aí, né? Ou o Quixote não tá mais nas suas aventuras, e isso é triste, ou ele é um velho que enlouqueceu e que isso é triste. É uma pessoa que os sonhos morreram, que tá ali sozinha agora em casa, debilitado. De toda forma, o desfecho dessa obra aponta para algo que não é um final feliz. Primeiro ponto, talvez, desse ar é que todas as vezes que o Quixote ficou bosque, né, quando ele tá na Sierra Morena, quando ele fica sozinho, pelado, louco, mesmo em outros episódios que ele tá em um ambiente um pouco mais fechado, tem uma certa alegria, tem uma esperança nele, um devaneio, uma loucura pela Dulcinea. E aqui eles chegam no bosque, né, eles vão à cidade, rodam Tollboso, eles rodam Tollboso atrás de Dulcinea, e o Sancho deixa ele no bosque e tal. É essa solidão, essa tristeza, esse primeiro momento depois desse baque, assim, que o Sancho vai finalmente dizer que eu não encontrei ela, assim, não foi bem, assim. Em casa agora, todas as vezes que ele tá tentando refazer a sua grande decepção, né? Porque o cavaleiro andante, ele faz tudo, ele busca tudo aquilo pelo amor da sua dama. A esperança da Dulcinea, a Dulcinea tá lá, a Dulcinea é um baque, é um sofrimento que eu tô passando, mas a Dulcinea me auxilia. A perda da Dulcinea, consecutivamente ao que será a perda da honra no final, é um baque muito forte pro Quixote, e isso fica bem fluido nesses capítulos, porque ele não vai perder de vez, mas isso vai começar a ser contestado. O bosque, esse lugar fechado, esse lugar propício para a reflexão, que vai deixar o Quixote ali sozinho nos seus pensamentos, é interessante para isso, para continuar essa luta dele pela não desilusão. E aí, quando nós temos o Quixote nessa luta, nós temos o Sancho também numa luta de como tentar enganar, como é que eu faço sem apanhar. E aí novamente volta para a ideia, né, do Carrasco. Ele tinha lutado para não perder o seu posto pro Carrasco, na sua função, e aqui ele fica mais uma vez louco, desesperado para ver o que ele fará. Primeira vez acho que eu fui questionada de certo modo até quanto o Sancho ele depende do Quixote. No início do livro nós temos a colocação de que o Quixote não tem quase terra nenhuma, né? Porque ele vendeu tudo para comprar as novelas de cavalaria. E o Cervantes vai chamar o Sancho várias vezes de vizinho, seu vizinho. Ele se torna servo no Quixote quando ele se torna escudeiro, né? Não é colocado necessariamente como um vassalo, até porque nós não estamos mais na Idade Média. É outro processo, apesar que ainda existia, assim, esses tipos de propriedade rural no qual você tinha os seus servos, as pessoas trabalhassem para você. Até onde essa dependência do Sancho do Quixote é para ele poder sobreviver e levar algo para a família. Em um momento, essa dependência do Sancho passa a ser de fato emocional, onde ele cria no Quixote um amigo, porque a questão da autoridade também deles não é comum a um servo, mesmo nesse período barroco que vai desconstruir, e tentar fazer certas coisas não simplesmente para garantir o seu e sobreviver, mas para deixar o Quixote feliz. E depois da segunda decepção da Dulcinea seguida, chega uma das cenas mais sombrias, teatralmente falando. Um grupo de artistas que estava representando Las Cortes de la Muerte, onde você vai ter o imperador, você vai ter um cupido, a morte, o demônio. Até o cupido dessa trupe ali, dessa cena, ele é caracterizado cadavericamente. Você tem a morte, o demônio, o imperador, a imperatriz ali perto, então acabam tomando isso, mas a forma como o Cervantes descreve, na verdade, a visão que eles têm do cupido, né, nesse sentido cadavérico e triste, associado com essas outras figuras sombrias, num cenário
sombrio, né? A mata fechada, anoitecendo. O presságio talvez desse amor, né? Essas duas decepções amorosas seguidas do Quixote. E a primeira representação do amor que ele tem é Eros, quase transvestido de Hades, acompanhado por esses dois antagonistas principais, né, das culturas ocidentais. Você tem esse grupo fantasiado da maneira mais ideal para um delírio do Quixote. O Quixote aceita de boa, verdade? São atores, ok, passa. Se a Dulcinea tá nesse mundo mágico, se essa situação tá nesse mundo mágico, eu não vou aceitar aquele cupido como parte desse universo. Ele é uma pessoa qualquer vestida, porque eu não quero essa premonição, esse oráculo sobre a minha história, sobre o meu amor, sobre a minha trajetória como cavaleiro andante e da minha donzela. Nós vamos ter essa medida de peso diferente agora, né, para coisas reais, para coisas palpáveis, porque o mundo real já está desacreditado demais, né? Essa abertura, essa possibilidade para tudo que foi vivido na primeira parte tenha sido em vão, tenha sido um devaneio, é uma queda pior, uma dor maior. Então vamos usar a fantasia de outros modos, inclusive para ler a realidade como ela é, por outra mirada, por outro olhar. Então lá no Instagram você pode responder também na fotinho que nós vamos lançar qual foi o seu capítulo favorito, o seu episódio favorito nesse ano 2020, qual parte do Quixote você mais gostou de ter lido. Para encerrar de fato o Quixote nesse ano, eu vou ler um trechinho, um poema no capítulo 11 da primeira parte, que diz o seguinte: "Si el amor es cortesía de la que tienes colijo, que el fin de mis esperanças ha de ser qual imagino." Acho que 2021 seja isso, que o que você imaginar de bom, de positivo, muita vida, saúde, esperança na sua vida. 2020 não foi um ano fácil. Todos nós perdemos algo, tivemos algum problema, uns mais que outros. Mas foi um ano que nós sobrevivemos, que nós conseguimos estar aqui, alguns de nós. Espero que 2021 seja assim pra você também. Um ano com muita alegria, muita fé, muita esperança, muita saúde e com muito Don Quixote. Que possamos continuar saindo da biblioteca e vendo muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!